Inclusive, o Felipe Pereira, repórter do UOL, acompanhou essa visita do governador Tarcísio de Freitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a primeira visita que ele fez lá no presídio da Papudinha. E a gente tem inclusive uma fala, né, do Tarcísio na saída ali, comentando como foi a visita. Vamos ouvir o governador de São Paulo. Então está apoiado para Bolsonaro, candidato? Claro, sem dúvida, sem dúvida, como ele tem afirmado constantemente. O ex-presidente te fez algum pedido, governador? Não, assim, como eu falei, a gente conversou com amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar né, muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente, e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver. Felipe Pereira está aqui com a gente. Felipe, tudo bem? Bem-vindo. Felipe, queria que você contasse um pouquinho mais ali do que aconteceu, do que você viu, do entorno do Tarcísio, o ambiente que estava ali e mais uma vez ele falando em apoiar Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais e ressaltando que vai ser candidato à reeleição aqui em São Paulo. Boa tarde para ti, boa tarde para a Dani, para quem nos assiste. O Tarcísio foi Tarcísio de novo, né? Ele falou que vai apoiar o Flávio, mas você tem que falar isso toda semana, é porque você não falou isso do jeito que gostariam que fosse dito antes. Uma coisa que chamou a atenção é que ele fala que vai apoiar o Flávio, mas em momento nenhum ele dá aquela declaração contundente, dizendo eu estou com o Flávio de agora em diante, pode esperar isso, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Foi perguntado para ele o que você vai fazer. Ele disse, eu vou ganhar a eleição em São Paulo e puxar votos para o Flávio. E aí ele já muda de assunto nessa declaração que ele deu aqui também, que a gente colocou no ar. Ele fala em trabalhar pela direita, mas ele já fala de projetos de país e não sei o quê. Então, ele não centra o discurso dele, a fala dele no Flávio. Ele começa no Flávio e abre. E uma coisa que eu acho que chamou a atenção de todo mundo que estava lá quando se perguntou do Caiado, ele começou a elogiar o Caiado, disse que era uma iniciativa muito boa, que era um movimento muito bom da direita. No final ele fala que vai estar todo mundo unido, mas então ele também não... Ele se prendeu, ele gastou o tempo elogiando o Caiado. Aí, outra coisa que acho que na mesma hora que ele falava com a imprensa lá, o Kassab estava no UOL dizendo que ele tem que ser grato ao Tarcísio, que o Tarcísio tem que ser grato ao Bolsonaro, mas não tem que ser submisso ao Bolsonaro. E o último que eu destacaria é que o Carlos Bolsonaro estava lá no fundo, meio que dando um respaldo para que o governador querendo dizer que está todo mundo junto. Eles almoçaram semana passada, o Carlos saiu de lá falando muito bem, dizendo que o Tarcísio era um parceiro, esse tipo de coisa, mas ele mais uma vez fala que está com o Bolsonaro, do projeto de Flávio Bolsonaro, mas sem ter a contundência que se espera, ainda que pessoas que estão com o Flávio saíram postando e mandando mensagens dizendo que olha só, agora ele falou não sei o quê. Ainda tem gente que não se convenceu. E só para concluir, Felipe, você até mencionou a presença do ex-vereador Carlos Bolsonaro ali que vinha atacando o Tarcísio, né? Ele e o irmão Eduardo Bolsonaro vinham fustigando o governador, como se o governador tivesse se movimentando para lançar uma candidatura presidencial e que isso representasse uma traição a Jair Bolsonaro. Como é que estava o clima ali entre eles? O Carlos ficou quieto o tempo todo, ele não moveu um músculo. Eu até fui ver o vídeo de novo, quando ele fala do Tarcísio, ver se ele tinha feito uma cara de desgosto. Não, ele tá ali e parece uma planta. Podiam falar qualquer coisa que ele não ia reagir de forma nenhuma, mas o que eu conversei com as pessoas ao redor do Flávio é que ele tem feito um esforço muito grande para segurar a direita. Ele tem medo que... A gente lembra que o Eduardo já mandou mensagem para o Bolsonaro usando palavrão, dizendo que o Tarcísio nunca fez nada por ele. Isso. E havia um pessoal em torno do Flávio que achava que a briga por Tarcísio para tirar o Bolsonaro e mandar ele para a prisão domiciliar, tirar da Papudinha, era para conseguir pontos com ele na tentativa de ter uma substituição, sai Flávio, entra o Tarcísio.
mas que o Flávio estaria agindo para que não se fustigue um possível aliado, para tentar evitar essa divisão, até porque tem esse movimento do PSD que vocês comentaram no início. Então, quanto menos briga, na visão do Flávio, melhor seria para ele e para as aspirações dele daqui até outubro. Felipe, obrigado por nos ajudar aqui. Boa sequência de trabalho para você. Um abraço. Tchau, tchau. Pois é, Dani, gostei da história da planta, né? Que parecia uma planta ali do lado. Em tempos de BBB, né? Uma palavra que acaba sendo bastante usada, né? Mas o fato do Carlos não ter feito questão de não mover um músculo, como disse o Felipe, também diz bastante coisa. Tarcísio de Freitas, ele está entre a cruz e a caldeirinha, né, Mauro? Faz bastante Dani, tempo. Desculpa te interromper, mas você não tá desculpa de nada, meu gentleman, gente, eu sou fã. Só uma lembrança. Só uma lembrança. O Kassab, que está fazendo toda essa movimentação que você comentou agora há pouco, é secretário do Tarcísio. Né? E, na verdade, o Kassab vai para o governo Tarcísio de Freitas. É interessante essa analogia que você traz. Para dar para Tarcísio algo que ele por si só não tinha, que é essa amplitude política, né? Alguém que consegue conversar com mais campos do que aquele que originalmente o elegeu. E, no fim das contas, o não movimento do Tarcísio é uma frustração para o Gilberto Kassab também, né? O ex-prefeito, presidente do PSD, ele esperou até o limite do tempo que o governador de São Paulo fizesse algum movimento. E aí, vale lembrar um pouco aqui o que dizem pessoas próximas a Tarcísio, né? Se você pega o histórico dele, Tarcísio é um técnico, chegou a ter uma participação importante no Ministério do Transportes ainda durante o governo Dilma Rousseff, no DENIT, perfeito. E aí, quando o Bolsonaro assume, ele passa a ganhar um protagonismo que é dado pelo presidente da República, né? O Bolsonaro passa a tratar o Tarcísio como um grande técnico e depois disso como um super-ministro. E não só, ele pega o Tarcísio e fala, você vai ser candidato a governador. E o Tarcísio fala, o Goiás, onde? Ele fala, não, São Paulo, maior estado do país. E aí o Tarcísio vira essa criatura que ele é um produto direto do potencial eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, quando o Kassab chega, e o Kassab nunca foi bem aceito por Bolsonaro no governo Tarcísio, porque inclusive teve uma posição forte, não de confronto, porque o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ele não é uma pessoa de tiro, porrada e bomba. Ele vai ajustando tudo pelo lado. E foi assim que ele conseguiu drenar o Democratas, o partido do qual ele fazia parte, lança o PSD dele, rouba um monte de quadro. Olha o que ele fez com o PSDB esse ano, pegando governadores importantes. Ele vai pelas beiradas, sem bater diretamente na cara de ninguém, mas ele vai criando corpo e minando outras forças da política. É um jogador muito hábil, né? Se você for pensar em termos de xadrez político, é um jogador muito hábil reconhecidamente. Conseguiu fundar um partido, dizendo ele que não era nem de centro, nem direita, nem de esquerda, que hoje vira o partido que traz essa ideia de uma centro-direita moderada, democrática e liberal. Então, quando o Tarcísio não se move, e isso me disse uma fonte muito próxima, ele falou, Daniela, se você olhar a trajetória do Tarcísio, ele é uma pessoa que sempre jogou parado. As escolhas foram feitas por ele, para ele, e elas deram certo. Exatamente. Em nenhum momento a gente achou que ele ia se resignar, se levantar e falar, o legado está aqui, eu estou no maior colégio eleitoral do país, São Paulo, tenho aprovação, vamos junto. Quando o Bolsonaro escolhe o Flávio, por óbvio, o governador de São Paulo, isso uma fonte disse hoje, se sentiu mal, eu diria, não porque não foi o escolhido propriamente dito, mas porque não foi nem sequer comunicado. Não houve uma construção. Foi um chute na canela. O Flávio saiu de dentro da Polícia Federal já falando, e falou, eu, o candidato sou eu. Esse cara sou eu. Né? Isso aí. Então, assim, o Tarcísio agora, e veja como é, né? Eu comecei falando que ele está entre a cruz e a caldeirinha. O Tarcísio agora, porque todo mundo sabe que havia uma expectativa, todo mundo sabe que houve um trabalho, a Faria Lima tentando empurrar ele assim como o cara, né? O empresariado se mobilizou muito, o Bolsonaro foi lá, deu uma martelada
E agora ele é pressionado ao quê? A demonstrar essa lealdade, essa resignação, fazendo uma campanha aberta e efusiva para Flávio Bolsonaro. O tempo cicatriza as coisas, Mauro, e não existe a possibilidade do Tarcísio negar um palanque para o Flávio aqui. Agora, fazer campanha com amor, empolgação e mão no coração são outros 500. O tempo costuma ajustar essas coisas, mas vai se exigir de Flávio algo que ele está dizendo que ele tem mais do que o pai, jeitinho. Vamos ver. Vamos ver.